Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que é complexo e muitas vezes mal interpretado: a perturbação desafiante de oposição, ou como é mais conhecida, a PDO. A ideia aqui é usar um guia clínico para juntos desmistificarmos esta condição. Vamos lá! Pois, e esta é talvez a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Quando é que o desafio se torna um diagnóstico? Porque vamos ser honestos, todas as crianças, todos os adolescentes testam limites. Faz parte do crescimento, é normal. Mas onde é que está a linha? Em que momento é que um comportamento que é, desafiador, passa a ser algo que precisa de um olhar clínico? É exatamente isso que vamos tentar perceber. Ok, então para começar, vamos diretos ao assunto. O que é, afinal, a PDO? Antes de mais nada, precisamos ter uma definição clara, uma base sólida. Por isso, vamos olhar para a definição clínica e tentar entender o padrão de comportamento que está por trás deste nome. Pronto, aqui está a definição formal. E reparem bem nas palavras-chave. Não estamos a falar de um mau comportamento isolado. A palavra-chave aqui é padrão. Um padrão que é persistente e que se manifesta em 3 grandes áreas. Primeiro, o humor, que é quase sempre zangado, irritável. Segundo, o comportamento em si, que é de confronto, de desafio. E terceiro, um lado mais vingativo. E super importante, isto tem de durar pelo menos 6 meses, não é uma fase de uma semana. E esta citação, olhem, isto é mesmo a chave de tudo. O que o manual diagnóstico nos está a dizer é: calma, não é só o que a criança faz, é a frequência e a persistência. Ou seja, com que regularidade é que isto acontece? É algo que não para? Porque um clínico tem de olhar para tudo, o contexto, a idade da criança, a fase de desenvolvimento em que está, até a cultura, tudo isto ajuda a separar o que é uma fase normal de crescimento do que é de facto um sintoma. Muito bem, já temos a definição geral. Agora vamos entrar nos detalhes. Como é que se passa da observação de um comportamento para um diagnóstico? Bem, não é por acaso. Existem critérios, sinais muito específicos que os clínicos procuram. E o número a reter é este, 4. É, por assim dizer, o número mágico para o diagnóstico. De uma lista de 8 sintomas que vamos ver a seguir, a pessoa tem de apresentar no mínimo 4. E lá está, de forma consistente, durante aqueles 6 meses que já falamos. E para a coisa não ficar confusa, esses 8 sintomas estão organizados naquelas 3 caixinhas que já vimos antes, lembram-se? O humor zangado, o comportamento de confronto e o comportamento vingativo. Assim fica mais fácil de perceber. Vamos ver cada um deles. Ok, vamos olhar para esta tabela. O que salta à vista é o detalhe, a especificidade. Por exemplo, não é só discutir, é discutir com figuras de autoridade. Não é só cometer um erro, é culpar os outros pelos seus próprios erros. E reparem nisto, o comportamento vingativo é o único que tem um número mínimo associado. Ter sido rancoroso ou vingativo pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses. São estes pormenores que fazem a diferença. E atenção, este é um ponto fundamental. É o chamado critério B. Ter os sintomas não chega. Pensem nisto, não basta ter os ingredientes, é preciso que eles causem um problema real. O comportamento tem de provocar um sofrimento claro, seja na própria pessoa ou nos outros à volta. Tem de afetar negativamente a vida social, a escola ou o trabalho. Áreas importantes da vida. Se não houver este impacto negativo, não há diagnóstico. Ponto final. Ok, já percebemos o que é e como se diagnostica. Mas quão comum é isto? E será que há diferentes níveis de gravidade? Agora vamos olhar para os números, para a estatística, para ter uma ideia melhor da dimensão da PDO. Isto é super interessante porque a gravidade não é medida pelo número de sintomas. Quer dizer, a partir dos 4 já se pode diagnosticar. A questão é onde é que os sintomas aparecem. Se o comportamento só acontece num sítio, por exemplo, só em casa, é considerado um caso ligeiro. Se já acontece em casa e na escola, já passa a moderado. E se estiver presente em 3 ou mais contextos, aí já falamos de um caso grave. A gravidade está na forma como o problema se espalha. Então, em média, qual é a prevalência? Cerca de 3,3%. Parece um número pequeno, mas pensem na população total. Agora, este número é uma média. A verdade é que os estudos mostram uma grande variação. Às vezes é tão baixo como 1%, ou tão alto como 11%. Isto depende muito de quem se estuda e de como se estuda. E quando olhamos para o género, há aqui uma coisa curiosa. Antes da adolescência, é mais comum encontrar o diagnóstico em rapazes do que em raparigas. A proporção é de mais ou menos 1,4 rapazes para cada rapariga. Mas o mais interessante é o que acontece depois. Quando chegam à adolescência, essa diferença desaparece. As taxas ficam praticamente iguais. Saber distinguir a PDO de outras coisas é, essencial. É muito fácil confundir. A confusão mais comum é com a perturbação do comportamento.
mas a diferença é grande. Pensem assim, a perturbação do comportamento é sobre violar os direitos dos outros de forma grave. Estamos a falar de agressão, destruição de propriedade, coisas assim. A PDO, por outro lado, está mais focada na questão do humor irritável, da hostilidade e do desafio constante à autoridade. Claro que uma coisa destas não aparece do nada, certo? Há sempre um contexto. Então, para percebermos melhor a fotografia completa, vamos agora ver que fatores de risco podem estar envolvidos, o que é que pode influenciar o aparecimento da PDO. E a resposta, como quase sempre nestas coisas, é que não há uma causa única. É uma mistura de fatores. Temos os fatores temperamentais, ou seja, coisas que já nascem com a pessoa, como uma grande dificuldade em lidar com a frustração. Depois, o ambiente conta, e muito. Uma educação demasiado severa, ou inconsistente, ou até negligente, é um fator de risco claro. E claro, há também a parte genética e biológica que a ciência continua a explorar. Agora, um ponto muito importante. A PDO raramente anda sozinha. É muito comum que ela venha acompanhada de outras condições. A isto, os médicos chamam comorbilidades. E como se pode imaginar, isto torna tudo mais complicado, tanto para diagnosticar como para tratar. E que outras condições são essas? Bem, a mais comum de todas é a PDDA, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Mas não só. Há também um risco maior de problemas de ansiedade e de humor, como a depressão. O fraco rendimento escolar é quase uma consequência esperada. E um dado muito sério. Nas raparigas, especificamente, a PDO está associada a um risco de suicídio mais elevado. Isto só mostra o quão sério este assunto é. E assim chegamos ao fim com esta pergunta para refletir. Vimos a definição, os critérios, os números, os riscos, tudo. Perceber o que é perturbação, desafiante e oposição e também o que não é sem dúvida o primeiro passo. É um passo gigante. Mas a informação, por si só, não resolve o problema. Ela é apenas o ponto de partida. O próximo passo, o passo que realmente importa, é sempre procurar ajuda. Uma avaliação e o apoio profissional fazem toda a diferença.